teve nas nossas vidas. Em março desse ano, a Poliana Silveira, que é uma técnica em enfermagem, trabalhando sempre na linha de frente de combate à Covid-19, viveu um dos momentos mais marcantes da sua profissão. Ela tentou reanimar um paciente e ela fez isso no chão, por falta de uma maca, numa unidade de UPA de Teresina. A gente tem aí o registro para mostrar esse momento em que a Poliana viveu e que viralizou aqui nas redes sociais, foi notícia aqui em Teresina. Esse momento foi notícia, aliás, nacional. E aí a imagem dela, o paciente chegou à unidade em estado grave, não tinha equipamentos suficientes para atendimento. A gente recebe a Poliana hoje para compartilhar conosco essa história que eu imagino, apesar de toda a formação que ela deve ter recebido enquanto técnica, foi um momento marcante. É isso, Poliana? Bom dia. Bom dia, Cíntia. É exatamente isso. Foi marcante, foi doloroso, foi frustrante e deixou a equipe realmente bem abalada emocionalmente. Então me conta, você consegue lembrar como foi que você chegou, que ele chegou até você? Como se fosse hoje. Inclusive, até o sentimento, a dor também é a mesma. Eu costumo dizer que sempre quando eu toco no assunto, eu vivo aquele momento novamente. Consigo lembrar, assim, que naquele dia nós tínhamos o setor lotado, nós não tínhamos leito, não tínhamos vaga para colocar mais ninguém. Inclusive, fizemos um comentário, um pouco antes, a gente comentou assim, entre a equipe, e se aparecer uma intercorrência, como que a gente vai fazer? E questão de meia hora, a porta se abriu e esse paciente, ele adentrou nos braços de um desconhecido, e olhamos um para o outro, e agora? E eu disse, gente, vamos ao chão. E assim fizemos. A equipe inteira foi ao chão. E lá a gente tentou, mas não conseguimos trazê-lo de volta. Ele acabou não resistindo, né? Isso, na verdade, assim, ele entrou em uma parada cardiorrespiratória e a gente tentamos reverter. O médico, ele também deitou ao chão, entubou o paciente, inclusive, deitou para ficar no nível da via aérea dele. Ambusamos, desfibrilamos, mas não conseguimos trazer ele de volta. E sim, nesse dia nós não tínhamos onde colocar esse paciente. Quem foi que primeiro pensou? Não, vamos botar aqui mesmo no chão. Claro, porque eu fico imaginando, é uma situação de guerra, né? Você está na guerra, não explodiram o hospital, você vai atender, vai deixar de atender? Não atende, atende em qualquer lugar, né? Inclusive, nesse setor, a gente tinha assim, um balcão bem extenso, e teve até um comentário, não lembro quem comentou, e agora, o que vamos fazer? Se chegar alguém, vai ser o jeito de colocar no balcão, assim, a gente falou até em torno de uma brincadeira, não imaginávamos, não esperávamos por essa situação. Mas quando essa porta abriu, que a gente viu a situação, nós olhamos de imediato um para o outro, e agora? Mas assim, foi uma ação, uma atitude instantânea de toda a equipe, e todos nós fomos ao chão de imediato, vamos lá, coloca o paciente no chão. E a pessoa que vinha trazendo eles nos braços, ele deitou ele ao chão, saiu e ele ficou aos nossos cuidados. Entendi. Vocês fizeram, então, entubaram, né? Tentou fazer a reanimação. Sim, o paciente foi entubado, tentamos 6 ciclos de reanimação, o paciente foi desfibrilado, mas a gente não conseguiu trazer ele de volta. Uhum. Quem era ele? Então, ele era ele é um morador do bairro, conhecido também, mas assim, a gente depois disso não tivemos notícia, porque assim, como ele entrou em uma parada cardiorrespiratória, o teste que nós tínhamos para a COVID disponível era um teste rápido, e foi feito esse teste rápido, o resultado foi negativo, e como nós não tínhamos a causa da morte, o corpo ele foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito. Daí, então, eu particularmente, eu não tive mais notícia, eu não tive acesso a mais nenhuma informação sobre realmente a causa da morte. Efraim? Doutora,
De lá para cá, que mudanças ocorreram no tratamento e na questão da pressão sobre os profissionais? Efrem, assim, de lá para cá, eu acho que é como toda a população teresinense está acompanhando, um desfecho triste e uma realidade triste. Eu falo mesmo em relação à gestão, a equipe profissional cansada, exausta, como a gente vem falando, tocando na mesma tecla em relação à exaustão de carga horária de trabalho, naquele tempo ser um pico mesmo bem elevado do Covid, não tínhamos leite, não tínhamos materiais suficientes para poder dar conta da demanda, e com isso, eu particularmente, eu tive problemas emocionais, eu precisei me afastar de uma das minhas atividades, de um do meu local de trabalho, inclusive esse. Mas assim, hoje, já ao final do ano, eu só quero que esse ano termine, porque durante esse ano eu fui várias polienas, mas sem perder minha essência. Foi um processo doloroso, porque dói, mas foi um processo de evolução. Acompanhei também os meus amigos de profissão, cada um com seu problema distinto, né? Uns depressivos, enfim, outros procurando assistência, procurando ajuda, mas foi um cenário que mexeu muito com a gente, que mexeu com a família da gente e que vem mexendo, porque hoje a nossa valorização é os aplausos e nós precisamos bem mais disso. Claro, entendo sim. Eu fico imaginando, no dia seguinte, primeiro eu queria saber se você lembra quantas horas você tinha trabalhado e a equipe tinha trabalhado naquele dia. E se no outro dia você precisou voltar? Naquele dia eu estava iniciando as minhas 24 horas de plantão. Já estava findando às 12 horas, mas a gente ia completar, a minha equipe é sempre assim, 24, às vezes ficávamos 36 horas. Uma jornada de trabalho exaustiva, porque era uma escala extra que eu faço ainda para poder acrescentar a minha renda, visto que meu salário é defasado há anos. Nossa. E assim, eu estava terminando as minhas 12 horas de plantão e à noite eu já ia entrar na minha outra unidade, e eu cheguei nessa minha outra unidade de trabalho, eu cheguei assim, num estado que se eu não tivesse os meus amigos para me amparar, eu não sei como que eu teria ficado. Mas fui, trabalhei e dei conta, dei assistência devida aos meus pacientes que lá me esperavam. Poliana, você falou que isso foi muito impactante na sua vida. Nossa, o seu relato realmente é muito impactante. Mas eu queria entender assim, você pessoa, o que aquilo significou para você? E não é só aquilo, né? Eu acho que aquilo ali foi a fervura da água, né? Porque não é só você, são milhares e milhares de profissionais da saúde em geral, médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, todo o pessoal que trabalha diretamente, incansavelmente há 2 anos. Exatamente. Médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, maqueiro. Sinceramente, foi assim uma exaustão ao extremo. Foi muito difícil, porque às vezes eu queria poupar minha família, mas primeiro meus pacientes. Mas quando eu chegava em casa, tinha dia que eu desabava. E a minha preocupação, o meu medo também era com os meus, e eu sempre dizia, gente, pelo amor de Deus, se cuidem. Se cuidem, eu não quero ver vocês naquela situação. E não tem como o nosso estresse, o nosso emocional, não refletir na nossa vida familiar. Mas Deus, como sempre, vem cuidando de tudo, no tempo dele. E eu volto a dizer, hoje eu sou uma outra Poliana, bem mais forte. Não estou pronta para um episódio daquele, mas se porventura, de alguma forma, eu estou apta, sim, pronta, com todo o amor e com toda a minha experiência de trabalho, para tentar trazer todos que precisar de volta. Entendi.
Quanto ganha um técnico de enfermagem para trabalhar numa UPA hoje? Cíntia, depende muito. Hoje nós estamos lutando pelo um piso salarial unificado, porque a gente ganha um salário, um técnico de enfermagem, um salário mínimo, o vencimento, acrescido de algumas O salário gratificações. mínimo de R$ Mas, 1.100? sim, tem município, tem colegas aqui próximo que o vencimento é R$ 900. 900, 800, 1.100, 1.200, porque a gente tem uma progressão de 2 em 2 anos que ela não está sendo também nos dados, ela está sendo tirada de nós. Então, assim, essa é a nossa luta hoje, A no gente meio tem dessa acompanhado pandemia, é pelo isso. nosso piso salarial unificado, porque é isso, é uma desvalorização tremenda, inclusive no bolso. Vocês ainda tiveram que brigar com isso, né? Para ter o que comer em casa, tendo que Nós salvar estamos vidas. brigando porque não conseguimos ainda. A nossa PL ela está lá para ser votada, inclusive foi aprovada no Sim, Senado, sim. mas agora está na Câmara dos Deputados, e é onde nós estamos vendo tanto empecilho, tanto problema para poder barrar essa PL, a nossa PL 2564. Tá certo. Poliana, eu lhe agradeço muito por esse depoimento hoje aqui, tão importante, tão relevante. Eu queria muito, porque ao final das entrevistas, eu acho que a gente tem sempre que deixar uma mensagem positiva, mas mais do que uma mensagem positiva, a gente tem que ter uma mensagem de realidade. E como você disse que está mais forte, eu não vou dizer nada que você não esteja preparada. Eu queria muito que a sua entrevista servisse para tocar o coração de quem pode mudar essa situação, mas eu sei que esses corações não se tocam com entrevistas assim como essa, nem com situações como essa. É só mais uma situação dentre tantas outras. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que muitos outros corações que não podem mudar, mas que estão gratos hoje por ouvirem você, uma profissional tão competente, tão compromissada e tão humana. Eu acho que isso é uma bênção para a gente, que muitas vezes desconhece o que passa pela alma de quem está lá nessa tal linha de frente, né? Eles falam muito que vocês são anjos, mas anjos, os anjos aqui da Terra, eles também têm sentimento e muitas vezes a gente não tem tempo para saber desses sentimentos porque o que a sociedade espera de vocês é algo que talvez vocês nem possam oferecer sempre. Mas muito obrigada. É isso, Cíntia, eu que agradeço, inclusive, assim, na verdade é porque romantizam muito a enfermagem ela não vive de romance. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu queria fazer só um relato, eu estava no meu plantão retrasado, e ao adentrar numa enfermaria, tinha uma senhora que, ela olhou para mim e disse assim, minha filha, você parece com aquela moça que atendeu um paciente no chão. Aí eu disse assim, a senhora tá me achando parecida com ela? Ela disse, eu tô achando que é você. É você? Aí eu só ri e abracei. Aí ela chorou. Aí ela disse assim, é você? Eu disse, sou eu. Aí ela disse assim, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Eu guardo como se fosse o meu documento. Aí ela abriu assim a carteira dela de vacina. Aí lá tinha um pedaço de papel que de um lado tinha o meu nome, Poliana, e do outro lado tinha assim, amor da minha vida. Aí ela disse assim, você é o amor da minha vida. Aí uma das pacientes, ela disse assim, a senhora, é você, jovem, era você que estava lá. Eu disse, sim, sou eu. Aí ela disse assim, e como que essa senhora te conheceu? Aí a senhora disse assim, é porque todos os dias eu assisto o vídeo dela e eu chorei com ela, eu vivi aquilo com ela. E assim, Cíntia, isso é gratificante, porque eu realmente, quando eu resolvi trabalhar nessa área, foi uma área em que eu me identifiquei e que eu dou a minha vida, eu dou tudo, todo o meu amor pelos meus pacientes. E é o que eu sei fazer, e é o que eu sei fazer, e é o que eu faço de melhor. Eu agradeço a oportunidade, e eu quero dizer também que o Covid ainda não acabou. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Abrace hoje, beije hoje. A gente não sabe do dia de amanhã. Tá bom, querida. Muito, muito obrigada pela sua entrevista, tá?
Cintia, é uma Obrigada a heroína, você pelo é uma convite. heroína da vida real. Não é? O Efraim está falando aqui, uma heroína da vida real. Muito obrigada, um bom dia para você. Vamos Bom lá, dia. Efraim? É, Estamos encerrando.